Olá a todos. O Congresso Europeu de Cardiologia foi agora em junho de 2024 e ele trouxe algumas recomendações muito legais para os pacientes com doença cardiológica, doença periférica e quais são as medidas comportamentais que a gente tem que orientar os pacientes a ter baseado nos artigos mais importantes que foram publicados recentemente. Então, por exemplo, em relação aos alimentos, há uma alta recomendação para a dieta mediterrânea ou dieta DASH, que é aquela dieta que você, para evitar doenças cardiovasculares e doenças hipertensivas, você deve reduzir o consumo de sódio, aumentar o consumo de alimentos ricos em potássio, magnésio e cálcio, consumir proteínas de baixa quantidade de gordura e fibras. Essa é a dieta DASH. Outra recomendação é que a gente deve evitar o consumo de bebidas adocicadas, como refrigerantes e sucos integrais, especialmente aqueles que têm mais frutose, como suco de uva, suco de laranja, na forma concentrada. Outra coisa, e que é uma recomendação diferente das recomendações anteriores, é que não existe um nível seguro para a bebida alcoólica. Então, teoricamente, nós não devemos orientar o paciente que ele deve beber em nenhuma concentração. Mesmo em doses menores, há um risco maior a longo prazo, especialmente em homens, para um maior risco de hipertensão. Então, a gente deve orientar uma menor quantidade de bebida alcoólica e, de preferência, sem nenhuma quantidade. Quanto ao sal, a orientação se manteve em relação ao sódio, que a gente deve ingerir no máximo 2 gramas de sódio por dia, o que seria equivalente a 5 gramas de sal por dia, especialmente em mulheres, onde a gente tem que um aumento pequeno tem uma taxa de hipertensão ainda maior. E uma coisa nova agora do europeu, agora da recomendação, é que a gente tem que utilizar sal com maior concentração de potássio. Então, a ingesta de potássio de 0,5 a 1 grama por dia é recomendada. Então, deve-se dar preferência para o sal que tem mais potássio, ou seja, 75% de sódio e no mínimo 25% de potássio. O famoso sal light, onde a gente tem que orientar o paciente a dar preferência para esse tipo de ingesta. E também ao consumo de mais frutas e vegetais que possuem mais concentração de sódio, de potássio. Quanto aos exercícios, ainda há a manutenção da orientação que todo paciente deve fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, aeróbica, ou 75 minutos de atividade intensa. E, no caso, seria dividido em pelo menos 3 dias. Tá? E aí, uma novidade desse europeu de cardiologia é a recomendação de, além desse 150 minutos, que se faça também um exercício associado, complementar, isométrico, tipo hand grip, aquele de apertar a mão, ou prancha, ou exercícios dinâmicos como flexões e agachamentos 2 a 3 vezes por semana, associado. Isso também diminuiu a doença cardiovascular a longo prazo e já tem nível de evidência para que a gente possa orientar os pacientes, além dos 150 minutos, a fazer exercícios de fortalecimento. O peso continua sendo a recomendação de um índice de massa corporal abaixo de 25. Obviamente, isso não é uma coisa tão fixa, dependendo de cada caso, mas a cintura abdominal, a recomendada no homem menor que 94 centímetros e na mulher menor que 80 centímetros. Quanto ao tabagismo, mantém-se do mesmo jeito, nenhum tipo de tabagismo é considerado seguro, nenhum tipo de, mesmo seja vape, seja esse tipo de inalação, e e-cigarettes, cigarros eletrônicos, também não possuem nenhum tipo de recomendação para uso nesse caso. E que a gente deve encaminhar os pacientes, especialmente com doenças cardiovasculares, logo de cara para centros especializados em cessação do tabagismo. Bom, pessoal, esse aqui é a referência do que eu falei agora, vale a pena conferir, tá? E para mais informações, acompanhe no nosso site e nessa página. Um grande abraço a todos.